Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui no perfil Francinaldo _metamédico. Oi, grande amiga Ilen, obrigado aí pela sua presença. Luiz Kish está aqui, SNTIS Yasmin, Tassi Andotimbal, sejam todos bem-vindos aqui ao perfil. O pessoal tá me ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, deixa um joinha aqui para eu saber que tá todo mundo ouvindo bem, né? Entendendo direitinho o que está sendo falado. Hoje, dia 22 de maio, tá? Um dia muito especial aqui pra gente aqui no perfil, tá? A doutora Suzana Garcês já acabou de entrar. Oba! Oi Luiz, você vai estar em junho na livraria aí? Opa! Com certeza você vai pegar seu exemplar aí do Bolsa de Valores para Médicos, segunda edição, autografado aí na livraria, na Avenida Paulista, aí em São Paulo, tá bom? Obrigado aí pela sua presença, tá, pessoal? Deixa eu já recepcionar aqui a doutora Suzana Garcês, que está aqui já com a gente, para que a gente dê início aqui à nossa live, tá bom? Deixa eu colocá-la aqui junto. Doutora, você pode pedir para eu te adicionar, solicitar a participação? Deixa eu ver aqui, adicionar, deixar de seguir, remover, bloquear, não. Você tem que solicitar para mim, tá, Suzana? Solicita para mim. Isso. Prontinho. A doutora já vai entrar aqui com a gente, tá bom? Hoje uma live sobre um tema assim muito interessante, muito importante. Eu acho que não foi assim. Oi, Suzana, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Francinaldo, tudo bem? Que prazer, muito obrigada pelo convite. Prazer nosso aqui do perfil receber você aqui com a gente, tá? Obrigado aí por ter aceitado o convite, tá? É uma honra ter você aqui e a gente já vai falar aí um pouquinho, tá bom? Você me escuta bem? Tá Estou te bom? Eu tô sem escutando muito fone. bem, sem nada, sem eco, tá? O áudio tá limpo, tá excelente. Tanto a parte, deixa eu só ajeitar aqui o meu iPhone, o meu aparelho, tá? Pronto, agora tá tudo ok. Tanto o áudio quanto o vídeo estão excelentes, viu? Tá bom? Obrigado aí. Pessoal que está chegando agora, dê um joinha aqui, me diga se estão ouvindo bem, se o áudio tá ok, tá? Então tem o Pedro Fidelis aqui, a Larissa Kel tá aqui também, Camila Dantas, a Assembleia de Deus, o nome do perfil, Humbertinho Macedo tá aqui também, Lila Mariotto, o pessoal tá todo aqui marcando presença hoje na nossa live, muito especial aqui com a presença da doutora Suzana Garcês, a doutora investidora. A gente que acompanha o seu perfil aí, viu, Suzana? Muito feliz aí com o trabalho que você vem fazendo aí na vida das mulheres, das médicas principalmente, né? E hoje, pessoal, a nossa live é um tema muito especial, muito demandado, inclusive, pelo público, viu, Suzana? Que é a questão da reserva de emergência, tá? Por quê? Acho que a gente passou um período aí de há pouco mais de 4 anos, durante a pandemia, principalmente, em que ter ou não ter uma reserva de emergência, por exemplo, fez uma diferença muito grande para muitas pessoas, né? Quem tinha pôde, digamos assim, se organizar e até aproveitar algumas oportunidades, mas quem não tinha acabou tendo alguns problemas, muitas vezes relacionados a fluxo de caixa, principalmente, né? Porque houve uma queda na renda, principalmente dos médicos e médicas, né? Mas as contas continuaram chegando. Então foi bem ruinzinho, digamos assim, o período que, apesar de ter sido há pouco mais de 4 anos, ainda se reflete hoje aí na vida de muitos colegas e de muitas colegas também. Então, a reserva de emergência ela é importantíssima. E por isso que eu convidei aí a doutora Suzana, doutora investidora, para a gente bater um papo aqui com vocês sobre as questões relacionadas à reserva de emergência, tá bom? Então, a gente vai falar aqui ao longo da live. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui no perfil, deixar sua pergunta que a gente vai respondendo. Tivemos várias perguntas lá na caixinha de perguntas que a gente colocou no Instagram, então a gente vai respondendo aqui ao longo do nosso papo, do nosso bate-papo, tá bom? Doutora Suzana, boa noite.
seja bem-vindo aqui ao perfil do Francinaldo Underline Metamédico, tá? E queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho do trabalho que você vem fazendo, das vidas que você tem ajudado a melhorar aí Brasil afora, para que a gente possa, então, entrar no tema da live. E para todos que estão aqui, pessoal, pegue esse aviãozinho aqui e compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente trazer um número cada vez maior de pessoas para cá, porque essa informação é extremamente importante e pode fazer a diferença na saúde financeira de todos vocês aqui. Doutora, obrigado, boa noite. Seja bem-vinda aqui para a nossa live. Obrigada, Francinaldo. Que prazer. O Francinaldo foi um dos meus professores aí na minha trajetória de aprendizado financeiro. O Francinaldo me ajudou muito. Então, tenho muita gratidão. Se eu estou aqui nessa trajetória, você tem uma contribuição muito grande mesmo. Obrigado. Então, é um prazer muito grande. Bom, eu sou Suzana, sou médica formada pela Estadual do Pará, me formei em 2013. E em 2013, quando eu me formei, eu tive aquela doce ilusão da riqueza, que eu chamo, né? Me formei e a sensação que a vida financeira estava completamente resolvida. Aí vem, você quer casar, quer fazer a festa do casamento e aquela coisa toda. E aí, em 2014, me casei. E, como a gente vai falar sobre reserva de emergência, eu acho que contar um pouquinho de Sim. alguns trechos da história é legal. Eu me casei, com 1 mês de casada eu tive apendicite. E vocês sabem que quando a gente casa, a gente, né, assim, não é o normal, mas é o comum. Você casa cheia de despesa. É Despesa verdade. da festa, da casa, da lua de mel. Então, assim, eu tava cheia de despesa e tive apendicite com 1 mês de casada. Reserva de emergência, 0. Em 1 ano de formada e com 5 dias de pós-operatório eu tive que voltar a trabalhar. Nossa E eu não Senhora. tinha como passar mais plantão. Então, foi uma situação que era para eu ter aprendido alguma coisa ali. Mas eu não aprendi. Eu acho que aquela sensação do recém-formado, né, que tudo se resolve com mais um plantão, que qualquer coisa, a gente sempre tem aquela sensação que mês que vem tem de novo. Uhum. E eu não consegui cair essa ficha. Em 2015, eu comecei a ter muita discussão com meu esposo por questões financeiras. Sim. A gente ganhava, nós dois juntos, 30 mil reais, não sobrava, nós não tínhamos filho. E era aquela briga, e foi aí que eu comecei a estudar. Comecei a estudar pelo Tesouro Direto, mas assim, o que uma desorganizada, né, vai fazer com informação dessa? Eu não fiz nada. E em 2017, não, minto, em 2016 eu engravidei meu primeiro filho, em 2017 ele nasceu. Eu trabalhava no PSF, Francinaldo, e eu saí de licença maternidade. Só que com 15 dias de puerpério me ligaram, desculpa, você não tem licença. Nossa Senhora. Porque eu era prestadora de serviço. E eu não tinha dinheiro nem para brigar. Nossa. Entendeu? Então eu falei assim, vou ter que aceitar. Eles falaram, ou você volta ou a gente coloca outra pessoa no seu lugar. E eu Nossa tive que voltar a Senhora. trabalhar com 25 dias mais ou menos. E eu queria amamentar, aquele sonho de mãe de primeira viagem. Mães médicas vão, né, me entender. E aí carreguei ele comigo, Francinaldo, pro PSF. Eu acordava às 5 da manhã, arrumava ele, levava pro plantão. Mas aquele momento, assim, por eu não ter reserva, não ter licença maternidade, foi a minha virada de chave. Aí eu comecei a buscar conhecimento, né? Gustavo Cerbasi, todo mundo que falava sobre esse assunto, eu comecei a estudar. Você entrou nesse meio porque eu já estava nessa busca incessante. Eu acho que eu fiz o seu curso em 2018, quando você veio aqui em Imperatriz. Exatamente. Exatamente. E aí foi assim, né? Minha vida começou a mudar depois desse episódio
sem reserva, com, assim, uma sensação de responsabilidade muito grande. Eu me senti muito irresponsável, com um filho pequeno, sem dinheiro para nada. Se acontece qualquer coisa comigo, com ele, não tinha dinheiro para nada, nada, nada mesmo. É, E o projeto, esse projeto de educação financeira surgiu em 2019, quando eu percebi que a minha reserva de emergência mudou muita coisa na minha vida, e eu olhava para as minhas colegas médicas e eu via que elas não tinham noção nenhuma de nada. uhum, E na pandemia eu tive uma estrutura. Em 2019, justamente, eu engravidei de novo com o DIU. uhum. E eu passei 50 dias deitada por um descolamento ovular. Uhum. Só que um outro cenário com reserva de emergência. É, eu lembro que você me mandou uma mensagem nesse período. Eu tenho até hoje essa mensagem, É viu, Suzana? sério? E eu utilizo nas minhas aulas para mostrar a Que importância legal! de se ter uma reserva. Ela é um dos meus slides aqui de apresentação. Depois eu vou mostrar aqui para você, tá? Eu Eu quero sempre utilizo. E ver. eu falo, eu peço assim, olha, siga a doutora Suzana, o perfil doutora investidora, né? Principalmente para as colegas médicas, mas para todos que querem entender mais desse assunto, porque realmente o seu depoimento é fantástico, fantástico, sem igual, tá? E, pessoal, para quem não conhece ainda a doutora Suzana, tá? Eu quero só mostrar aqui para vocês que ela é autora do livro, olha aqui, ó. Como ser uma médica investidora. Correto, doutora? Tá aqui, Exato. olha, o livro dela. Depois, doutora, você passa para aqui no perfil como adquirir o livro. Quem quiser, olha, como ser uma médica investidora. Aprenda a investir com segurança, fazendo o seu dinheiro valorizar. Show de bola, viu? Parabéns, viu, doutora? Porque Obrigada. muitas pessoas acabam guardando esse conhecimento e essa experiência só para elas. Claro, ninguém é obrigado a compartilhar o conhecimento, né? Quem quiser manter só para si, ótimo. Mas eu aprendi com o doutor Alexander Elder, que é um ícone das finanças, ele é americano. Hoje ele já é falecido, já, mas que ele dizia assim, a melhor maneira de guardar um segredo é torná-lo público. Então, você está trazendo essa experiência aí para todo mundo e isso é louvável, tá, Suzana? É, assim, fantástico, fantástico mesmo. Parabéns aí pela sua trajetória, pelas superações. Muitas pessoas passam por essas dificuldades e ficam culpando terceiros, ficam arranjando desculpas, ficam protelando e acabam não resolvendo o problema. E você não, você foi lá, aprendeu, deu as cabeçadas, evoluiu e hoje já é uma referência aí nesse mundo aí. E como é que tem sido a experiência, Suzana, de trabalhar com as mulheres, de trabalhar com um produto, né, que é o SaviMed, que tem ajudado aí um número enorme de mulheres a não passarem ou estarem mais preparadas para as situações emergenciais. Poucas pessoas sabem do contexto da história como eu vim parar aqui, Francinaldo, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Eu decidi começar o SaviMed em janeiro de 2020. Uhum, Todo mundo sabe o que aconteceu depois, né, no começo do ano. Então, eu iniciei e eu fiz um curso básico, era suporte básico de vida financeira para médicas, e depois eu fiz o suporte avançado de vida financeira para médicas. E em 2020, em março de 2020, veio a pandemia, eu desenvolvi uma doença autoimune. Eu tenho artrite uhum, reumatoide. E ali, naquele momento, a minha única, né, atitude de segurança com uma filha de 2 meses. Minha filha nasceu em janeiro. Então, eu tinha uma filha de 2 meses, uma doença autoimune, uma pandemia na minha porta. Foi me trancar em casa. E eu vejo que muitas coisas na vida da gente, Deus direciona, né? Então, eu me tranquei. Eu tinha reserva de emergência, eu tinha um DIT, que eu solicitei o meu DIT, né? Com o laudo da reumatologista, eu recebi 60 dias de diária, 60 diárias,
e fiquei em casa e me dediquei ao projeto. E o projeto cresceu assim numa proporção que a gente nem imaginava a velocidade que ele cresceria ali na pandemia. Uhum. E o que é mais interessante foi que a minha medicina mudou, o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos, né? Porque, por exemplo, no nascimento do meu filho, médica tem medo de engravidar, Francinaldo. Eu não sei se o homem tem isso, mas a mulher tem muito medo de engravidar, porque a gente pensa assim, como é que eu vou colocar uma criança nessa minha rotina louca? Uhum. Com certeza, Assim, imagino que deve ser que deve ser é porque, bom, eu sou homem, então eu posso falar por homem, né? O homem é mais assim, não tem tanto essa preocupação, mas a mulher certamente tem. Porque tem uma parte da criação do filho que ela é muito mais materna, né? Então a mulher ela precisa estar mais perto. O homem ele quer estar perto, mas ele pode estar longe. Na Uhum. verdade é mais um desejo. A mulher não, ela precisa estar ali. E eu percebo que Exatamente. muitas colegas médicas vão protelando o sonho de ser mãe Verdade. por não conseguir se organizar, por não conseguir enxergar a logística financeira também de ter um filho ali. Porque como é que ela vai deixar de trabalhar? Como é que ela vai trabalhar menos? A Exatamente. maioria das colegas, Francinaldo, Uhum. quando se tornam mães, reduz drasticamente a renda. Uhum. Porque você não consegue mais dar tanto plantão como você dava antes. Você abre mão mesmo de muitas coisas. Então, Verdade. esse projeto de educação financeira para médicas, ele vai muito além só do dinheiro, sabe? Uhum. Ele envolve família, envolve projeto de vida, envolve a sua boa medicina. Porque eu falo para as colegas, gente, quantas vezes, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito, muito paciente, muito tranquila, né? Não é à toa que eu fui para o lado da geriatria, porque eu gosto desse papo, né, tranquilo. Então, para você me ver sem paciência, é uma coisa que eu estou muito fora do meu eixo. Francinaldo, eu estava num ritmo tão intenso de trabalho que eu não tinha paciência com um paciente que chegava no pronto-socorro com uma cefaleia. Então, Nossa assim, Senhora. como é que você investiga bem um paciente desse se por dentro eu ficava, meu Deus, essa pessoa não tem onde pirando em casa? E não Uhum. era de mim, sabe? Era do meu cansaço, do meu esgotamento físico, mental. E tudo isso envolve muito dinheiro, porque ninguém trabalha, né, 100 horas semanais porque acha bonito, Francinaldo. É questão do Exatamente. financeiro. Então, o financeiro envolve tantas coisas na nossa vida. E esse projeto, eu vejo tantas mulheres resgatando elas mesmas, assim, resgatando o casamento, resgatando o cuidado com os filhos, resgatando o cuidado com Autoestima. a autoestima, a boa medicina. Por quê? Você vive na corrida dos ratos, que a gente já sabe, né? Que Robert Kiyosaki falou isso no livro dele. Na corrida dos ratos, e você compra coisas que não precisa. Você usa Uhum. o seu dinheiro com coisas que você não... E nós somos muito julgados se você opta por ser mais simples, se você opta por usar o seu dinheiro com mais sabedoria, nós somos julgadas. Então, Exatamente. eu recebi um comentário nas minhas redes sociais. Uma colega falou assim: eu não confio no que você vende, porque você é simples, você mora numa casa simples, você tem um carro simples, você se veste simples. Então, olha o conceito que a Uhum. pessoa tem. O conceito dela se ela soubesse realmente ensinar isso, ela teria, né, estaria mostrando riqueza. Olha o conceito. Suzana, essa é uma realidade que a gente vive a nível de Brasil, né? Pensando aí. Claro, algumas profissões, alguns nichos, isso é bem mais acentuado. Enfim, realmente as pessoas têm aquela ideia, né? Eu costumo até usar uma denominação para isso, viu, Suzana? Que eu falo assim: existe o rico e o pobre com dinheiro. Tá? O pobre com dinheiro pensa dessa forma.
eu tenho que esbanjar, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu tenho. Eu tenho que ter um carro X, morar em casa Y, andar de lancha e etc. Fazer aquela. Quer dizer, eu tenho que mostrar que eu tenho. O rico não. O rico é uma pessoa extremamente discreta, que ele prioriza as coisas que fazem diferença na vida. Por exemplo, ter um bom plano de saúde, poder dar um bom colégio, uma boa educação para os filhos, né? Não, mesmo que ele more numa casa simples, mas ele é todo, né? Então, eu faço muito essa diferença para as pessoas. Quando alguém pergunta assim, não, eu falo, olha, porque o cara que é rico, ele burla as regras, ele não, eu falo, esse não é o rico, esse é o pobre com dinheiro. O pobre com dinheiro faz coisas assim, essa extravagância, ele tem essa necessidade de mostrar que tem. Ele tem isso. O rico não, o rico, aliás, as pessoas mais ricas do mundo são extremamente discretas. Elas passam desapercebidas, elas usam roupas simples, andam de forma simples sem chamar muita atenção. Ó, o amigo Rodrigo Foronda está aqui, o doutor Anderson Oliveira, neurocirurgião, que está agora em Goiânia. Sejam bem-vindos. E eu queria só mostrar aqui, Suzana, olha aqui, aquilo que eu te falei, está aqui, olha. Esse é um dos slides que eu utilizo no curso Enriquecer Faz Bem à Saúde. E está aqui o depoimento, 19 de junho de 2019. Oi, Exatamente. Francinaldo, passando para agradecer todo o aprendizado. Hoje estou sentindo na pele o que é precisar de uma reserva de emergência. E graças a Deus e a você, eu tenho e posso ter repouso das minhas atividades tranquila, sem preocupações financeiras por não estar trabalhando. Olha que legal, tá guardadinha Legal. aqui essa Isso porque eu mensagem. não entrei nos detalhes, né, gente? Aí eu tava, engravidei com o Dil e tive que ficar 50 dias deitada. Pois é. Então veja a importância da reserva de emergência, pessoal. E só para te falar, depois eu vou te contactar. Eu estou atualizando o livro Enriquecer Faz Bem à Saúde e esse slide vai estar lá no livro, Que tá? Aí depois será legal. dado os devidos créditos, tá? Bom, então, pessoal, acho que ficou bem claro aí, né, a importância e a mudança que a reserva de emergência tem na vida das pessoas. E vamos falar um pouquinho agora, Suzana, da parte técnica da coisa. Tipo assim, o que é uma Antes de reserva? entrar na Ah, parte técnica, eu vou falar só mais um então, benefício da minha claro, reserva. fique à vontade. Esse tal PSF, né, eu não saí de lá porque era o único emprego que me pagava em dia. Um Então eu era único? o único que me pagava em dia, era o único. O resto pagava com 2 meses, 3 meses. Então, como eu não tinha reserva, eu era presa Uhum, lá emocionalmente. Eu não queria mais trabalhar lá, eu queria focar mais na geriatria, lá eu atendia criança, gestante, enfim. Quando eu formei minha reserva, Francinaldo, a coragem, a segurança de uhum. sair de lá, sair, fiz minha transição de carreira, fui para a universidade, mudei para o meu consultório e passei a trabalhar só fazendo visitas na enfermaria. Então, assim, a transição de carreira para o que eu queria fazer de verdade só foi possível por causa da minha reserva. Excelente. Então, veja, eu acho que a melhor palavra para traduzir a reserva de emergência seria liberdade. Poderia ser liberdade de escolha, né? Exatamente. E é isso que a gente quer, né? Se a gente pudesse entregar isso de uma forma direta, mas a gente pode entregar conhecimento e orientação. Então vamos falar o seguinte, Pode. Suzana, Agora sim. o que é uma reserva de emergência? Muita gente pergunta, tem gente que não sabe exatamente o que é. O que é a reserva, Suzana? Bom, gente, a reserva financeira, né? Tem gente que chama reserva de emergência, reserva de segurança, reserva de oportunidade. Eu já nomeei até de pronto-socorro financeiro. Um, Pronto, tá aí. Boa é, denominação. é um pronto-socorro financeiro. Cheque Você quer ele especial lá, financeiro, sei lá. você quer ele lá, mas você não quer utilizar, porque pronto-socorro é isso, né? Você quer ter um pronto-socorro perto de você, na sua cidade, bem equipado, né? Tudo certo, mas você não quer pisar lá. Então, a reserva de emergência é esse dinheiro que você é importante ter ele lá, bem equipado, mas você também não quer usar, porque ele é para emergências. E é um dinheiro que o ideal é que ele seja baseado no seu custo de vida.
Uhum. Então, de 6 a 12 meses o seu custo de vida. E quanto mais, né, rechonchuda for sua reserva, melhor será. Porque além de reserva de emergência, ela também se torna uma reserva de boas oportunidades. Porque imagina só, tem muita gente que eu vejo, colegas, mas eu sou concursado, não dá para ter uma reserva de 3 meses, né? Mas se acontece alguma coisa com alguém próximo a você, você não vai ter, né, nenhum amparo financeiro. Aconteceu Exato. alguma coisa com seu filho, aconteceu alguma coisa com a sua casa, aconteceu alguma coisa com seu esposo, com alguém da... Você não vai ter amparo financeiro porque você é concursado. Então a reserva, ela é muito importante que seja de um É, valor e maior. tem uma coisa muito importante essa questão do concurso, que concurso traz uma falsa sensação de segurança, porque governos mudam e às vezes as regras mudam, né? Olha o INSS aí, muita gente aí, o INSS, INSS, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, enfim, você pode ter, mas você tem que pensar que você tem que fazer a sua parte também, né? E aí, como eu comentei, que tem que ser baseado no custo de vida, vida mensal, né? Quanto que você gasta mensal, eu vejo que tem um grande problema. Muitos colegas não têm noção do custo de vida mensal, né? Então é até difícil Ex- você estipular uma reserva quando você não tem noção do seu custo de vida mensal. Eu tinha uma aluna que ela é ginecologista e Uhum. ela me disse que ganhava 40 mil. Quando ela foi fazer o raio-x financeiro da vida dela, né, entender quanto que ganhava, ela descobriu que ganhava 50. Ela falou assim, Suzana, é 10 mil que eu não sei o que eu faço. Tipo, era todo final de semana, ela mora em Camboriú. Então era todo final de semana, 2 mil reais de restaurante. Ela e o marido. Nossa, Era. Então, assim, imagina o potencial financeiro que a pessoa tem e ela simplesmente não tem noção. E muito endividada, Francina. uhum. Muito endividada, sem reserva, uns 3 financiamentos imobiliários. Então, assim, com uma vida bem desorganizada e ganhando 50 mil reais só ela. Não estou falando da renda do marido. Médico também. Nossa. É, Então, realmente. para você calcular a reserva de emergência, tem que saber o custo de vida, né? E aí multiplicaria por 12, né? Para ter o total. E esse valor, ou esse valor, como que você, por exemplo, você fez, né? Certamente que você tem a sua reserva aí. Você acumulou tudo de uma vez, foi acumulando um pouquinho a pouquinho, porque muita gente pensa logo assim, né? Você sabe que o nosso cérebro, ele olha muito o palco, né? Mas ele não olha os bastidores. Então a gente pensa logo, sei lá, eu tenho uma despesa mensal de 30 mil, eu tenho que ter 360 na minha reserva. Cara, mas é muito dinheiro, eu não vou conseguir. Porque a pessoa põe logo na cabeça que ela tem que ter já todo o dinheiro. É assim, não é? Tem outra maneira mais fácil, mais prazerosa de se fazer? Como é que você lida com isso, Suzana? Como é que foi a minha trajetória, né? Porque eu estava ali naquele momento de licença maternidade totalmente sem dinheiro, quer dizer, sem licença maternidade, totalmente sem dinheiro. E quando eu comecei a ir em busca de organização financeira, eu comecei a fazer esse raio-x de Uhum, entender quanto que eu ganhava realmente, porque eu também não tinha muita noção de quanto eu ganhava. Como geralmente o médico trabalha em diversos lugares. E exatamente. esses lugares pagam de formas diferentes, né? Um paga por produtividade, o outro paga um valor fixo. E isso acaba confundindo muito a gente. E aí eu passei a entender realmente quanto eu ganhava e Uhum, sentei para fazer um raio-x da minha vida, que eu chamo, é o exame que vai te dar um diagnóstico para que você consiga tomar conduta, porque a gente não consegue tomar uma conduta se você não entende o diagnóstico. Você fica tentando tomar condutas sem ter um diagnóstico em inteiro. mãos.
Então, quando você senta para avaliar a sua vida financeira, eu destrinchei tudo o que eu fazia com o meu dinheiro. E eu peguei faturas de cartão, fui entender mesmo. E eu Uhum. tinha várias coisas que eu não sabia. Nossa, que gasto é esse? Que gasto é esse? Sem entender mesmo. Dali em diante, eu passei a anotar as coisas Uhum. que eu gastava. Criei um grupo de WhatsApp, eu e meu esposo, e tudo que a gente ia gastando, a gente ia lançando dentro desse grupo de WhatsApp, para a gente poder entender no final do mês, porque a Ex- gente não tinha diagnóstico. Então, depois que eu entendi, a gente entendeu para onde o nosso dinheiro ia, nós começamos a tomar boas decisões. Então, nesse período, nós tomamos decisão de mudar de casa, a gente morava no aluguel mais caro, passamos a morar no aluguel mais barato, né? Certo. O nosso carro era financiado, nós tomamos a decisão de permanecer com o carro mais tempo. Então, quitou o financiamento, não vamos trocar, vamos ficar com esse carro aqui. Essas coisas vão fazendo com que você consiga fazer o seu dinheiro sobrar, né? E a gente Uhum. foi se pagando primeiro, né? O dinheiro chegava, a gente já jogava para reserva. O dinheiro chegava, a gente já jogava para reserva. Porque nesse hábito de não poupar e esperar sobrar, o dinheiro ele acha o seu fluxo. Você vai achar com o que gastar. Então, Uhum. eu falo assim para as colegas médicas, né? Eu fiz chá revelação, eu fiz enxoval do quarto do meu filho, eu comprei berço, fiz tudo bonito. Fiz aquela recepção da maternidade, mas na hora de ficar com ele eu não tinha dinheiro. Uhum. Então, na verdade, é uma questão de prioridade. Então, quando veio a maternidade, eu comecei a priorizar. Né? Vale a pena comprar isso e ter que dar um plantão? Não, prefiro ficar em casa, prefiro ficar com a minha família. Vale a pena isso? Então, o diagnóstico da minha vida financeira fez com que eu tomasse condutas feliz, né? Uhum. Ciente. Não é aquela sensação de sofrimento, de eu não posso gastar. Eu não posso gastar. Não, eu tomava conduta feliz. Então, meu dinheiro passou a sobrar e gradativamente eu fui criando a minha reserva. Quando eu criei a minha reserva, não toda, né? Porque isso, né, é gradativo mesmo. Você tem que Exatamente. focar no processo, né? Porque se você foca no resultado, parece que demora mais. Então, eu fui focando no processo. Eu consegui sair do PSF Uhum. e minha renda foi melhorando também, porque eu fui saindo daquele ponto de desespero, de aceitar qualquer emprego porque me pagava em dia, e fui passando para o ponto de entender quanto que eu ganhava por hora trabalhada, onde eu poderia ganhar mais. Entendeu? E Exato. isso foi me dando mais ganhos. E eu vim parar aqui na rede social, nesse trabalho também, enxergando que o empreendedorismo podia ser uma outra fonte de renda, entendeu? Então você abre tanto a sua mente quando você passa a olhar para o seu dinheiro, que outras coisas vão surgindo na sua cabeça. Eu percebi no ramo que eu estava atuando que a renda deu no teto, assim. Eu falei, gente, eu quero ganhar mais, Uhum. mas eu não quero trabalhar mais. E aí eu comecei a investir, a pensar em outras formas de ganho, até, né, operei opções um tempo, você lembra, Uhum. e vim para o lado do empreendedorismo. Então, isso tudo é parte da construção da sua reserva, da sua Exatamente. mentalidade de, né, de riqueza. Então, o ponto de virada para mim foi realmente examinar a minha vida financeira e perceber que dali em diante eu estava tomando a conduta certa e que completar a reserva seria uma consequência. Exatamente. Olha, você colocou um ponto aí extremamente importante dentro da carreira médica de uma forma geral e eu acho que da carreira de qualquer outro profissional, né? É o quê? Muitas vezes você vislumbra algo melhor, seja na sua profissão, seja em outra, mas você está preso a empregos que te pagam um valor baixo pela sua hora trabalhada, mas como você depende daquilo para pagar suas contas, muitas vezes você não consegue
aproveitar as oportunidades, né? Inclusive na área de empreendedorismo. Hoje, pessoal, não existe mais só, o médico não tem mais que só ser médico. Hoje o médico pode ser escritor, pode ser educador, pode ser gestor, pode ser cantor, pode ser inventor, pode ser o que ele quiser, não existe mais nenhum tipo de limitação. Então, você pode continuar exercendo a sua profissão. Eu também hoje sou ativo na medicina, opero, faço consultório, passo visita, sou preceptor aqui da residência, aqui no Hospital Office-Loyola, enfim. E eu acho que a grande sacada é que quando a gente tem essa liberdade, a gente consegue fazer uma medicina melhor também. Então, porque você fica mais tempo com o seu paciente, você dá atenção para ele e você se sente realizado fazendo e não ficar naquela correria aí de um lado para o outro. Isso é muito importante para quebrar uma crença limitante na cabeça dos colegas de que, assim, se eu pensar em dinheiro, eu vou ser um médico ruim, eu vou ser um médico mercenário, eu vou ser um médico mesquinho, alguma coisa assim. Não, pessoal. Quanto menos você depender da medicina para ter renda, melhor médico você será. Isso eu tenho certeza absoluta e com todo mundo que eu converso que atingiu esse nível fala exatamente a mesma coisa que a doutora Suzana falou. Você deixa de fazer aquilo por obrigação e passa a fazer aquilo por gosto e por prazer, e aí o resultado é muito diferente, não é verdade? Com certeza. E é até o que eu ensino hoje, né? Eu falo, ó, eu ensino as médicas a não dependerem financeiramente da medicina o resto da vida, colocando dinheiro para trabalhar por elas. E até um convite que eu faço para vocês, eu estou com 3 aulas gratuitas disponibilizadas. Então, se vocês quiserem assistir, né, falo sobre reserva, falo sobre esse planejamento para aposentadoria. Então, um convite que fica para vocês aí lá no meu link da bio, vocês conseguem acessar. Tá ótimo. Então, obrigado. Depois, se você quiser, pode colocar aqui nos comentários, tá, Suzana? Ou manda para mim que eu coloco, para quem quiser já acessar lá e assistir, que vale muito a pena. E uma outra dúvida, então, assim, a gente viu que para montar uma reserva, para você não se, digamos assim, se matar, né? Você vai fazendo gradativamente, mas tem que fazer. E uma coisa que a doutora Suzana colocou que é importantíssima, pague-se primeiro. Nunca deixe para se pagar depois. Então, é sempre aquela coisa, fica protelando, protelando, protelando. Então, recebeu, o primeiro boleto que você vai pagar é o seu, né? Depois você paga os outros boletos. E aí Eu não você sei vai de onde conseguir. vem essa frase, assim, originalmente, de onde vem essa frase do boleto. Eu Não sei. Quem confesso foi que que falou isso mesmo, assim? Porque a gente repete, né? Mas, eu não sei exatamente quem foi que tá falou, vendo? mas isso tem numa regra que chama 50-35-15, que é uma regra de quem quer aprender a poupar, né? Que é de você comprometer até 50% da sua renda, entre aspas, com gasto fixo, 35% com gasto variável e 15% para suas prioridades financeiras. E aí, no final dessa regra, ele fala que você tem que se pagar primeiro, né? Ele não fala de boleto, mas fala que você tem que se pagar primeiro. Então, acho que isso foi sendo adaptado aí ao longo do tempo. Se alguém souber aqui, por favor, colocar que vai ser No, muito bom no para a gente saber. livro O Homem Mais Rico da Babilônia, acho que é esse o nome do livro, Eu né? tenho, é Ele excelente. já falava sobre 10% para você Isso. separar, já separar primeiro. Nesse livro ele já cita um pouco, mas de onde vem, o importante é saber. E, doutora, onde colocar esse valor? Embaixo do colchão, caderneta de poupança, banco? Como que você orienta aí as colegas médicas e o seu público aonde vai guardar essa reserva de emergência para que principalmente ela não perca valor por conta da inflação, né, que é o nosso grande inimigo hoje no Brasil. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem que compreender que todo investimento, existe 3 características, que é a segurança desse investimento, se ele tem um risco alto ou baixo, a liquidez desse investimento, se ele está muito disponível, ou seja, facilmente disponível, alta liquidez, líquido ali, fácil acesso, ou baixa liquidez, um dinheiro preso, tipo um imóvel, Uhum. e a rentabilidade.
Então, quando a gente fala de reserva de emergência, eu preciso do meu dinheiro primariamente seguro, bem seguro, porque eu não quero correr o risco de, preciso do dinheiro, e esse dinheiro está em queda, oscilou, então isso é arriscado. E segundo, tem que ter alta liquidez. Mas a gente também não deixa a rentabilidade ser qualquer uma. No mínimo, essa rentabilidade tem que ser a básica da Uhum. nossa economia. E aí tem muita gente que não entende nem o que é a rentabilidade básica da nossa economia, né? Então, assim, Verdade. porque dinheiro seguro e líquido pode estar na poupança, né? Tá Uhum. lá seguro, o banco tem o seguro lá do FGC, tá disponível, então pode ficar lá? Não, aí a gente também tem que se preocupar com o básico da rentabilidade, pelo menos, que é a Selic, que é a taxa Selic, ou 100% do CDI. Aí, onde colocar, isso é muito individual. Desde que cumpra esses 3 critérios, aí pode ser um Tesouro Selic, pode ser um CDB, 100% do CDI com liquidez diária, sendo de um banco seguro, né? Porque tem muito CDB que tá de banco bem, tá só tendo prejuízo aí oferecendo CDB para reserva. Ou também um fundo DI, né? Para quem opta por colocar lá com taxa de administração zero. Então eu vejo assim que os mais simples vai ser um Tesouro Selic ou um CDB bom. É um CDB seguro, que rende 100% do CDI. Lembrando que até 250 mil, como a Sara colocou, me lembro que a Sara é sua filha, né? Exatamente. Ela está aqui assistindo a live com a gente e Me colocou lembro. que Eu tô o vendo. irmão dela, que é o Pedro, de Eu 10 vi, anos, já eu está vi. investindo já. Que orgulho. O meu filho tem 7 anos. Aí eu perguntei assim para ele, filho, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, qual presente que você me daria? Ele disse assim, mãe, eu investiria para esse dinheiro virar mais dinheiro. Olha que legal. Aí eu falei, não, filho, vamos considerar assim que você já tem dinheiro. Tá certo. Aí ele Mas o falou, que mãe, eu importa aí é o investiria. mindset. Ele já tem o mindset. Isso é o mais Já. importante. O resto é consequência. Ele já tem. Ele fala: não, mãe, eu vou guardar e esse dinheiro vai dar famílias. Ele entende que o dinheiro vai dar famílias. Na cabeça dele é isso. Bom, mas Exatamente. essa é a minha opinião. Quero ouvir a sua também aí sobre os locais da reserva. Eu acho que a gente não foge muito disso, né, Suzana? Exatamente, né? O título público, né? No caso, o Tesouro Selic, a CDB, e tem os fundos também, né? Para quem também gosta. Eu coloco um pouco a questão do fundo, ou fundo DI, ou fundo trend pós-fixado, que na verdade é muito parecido, né? A composição deles, por uma coisa assim, um detalhezinho técnico, né? Tanto para o CDB quanto para o Tesouro Selic, você sabe que a alíquota de imposto de renda ela é regressiva e ela começa com valor de 22,5% se você resgatar com menos de 6 meses ou até 6 meses. Então é bom ter um pouco no fundo, porque no fundo a alíquota é de 20%. Então, caso você precise do dinheiro antes dos 6 meses, em vez de resgatar do Tesouro ou de resgatar do CDB, que você pagaria uma alíquota de imposto de renda de 22,5%, você resgataria do fundo, que no máximo você vai pagar 20%. Então, assim, é um detalhe assim que ajuda na hora dessa alocação. Queira ou não, a gente sabe muito bem disso, que qualquer rentabilidade é bem-vinda e qualquer benefício tributário que você puder ter, tenha, porque isso vai fazer diferença no final, no seu montante. Então, essa mesclagem aí faz todo sentido. Aí, então, na hora, olha, eu preciso do dinheiro, de qual desses produtos eu vou resgatar que eu vou pagar menos imposto? Na verdade, que é o que vai E entrar. antes a gente não tinha tanto fundo DI bom, né? Assim, com taxa zero, que Isso, realmente valesse a pena. E com essa cada vez mais a educação financeira chegando, as pessoas ficando mais exigentes, hoje a gente já vê fundo DI realmente taxa zero, exato. né? Que rende ali o básico. E antigamente eles, né, vendiam um fundo DI ali com uma taxa embutida e isso Uhum. acabava não ficando tão vantajoso. Hoje já se torna mais fácil. Sem dúvidas. Então,
produtos que tenha alta liquidez, alto nível de segurança, mas que tenha rentabilidade pelo menos que equipare aí a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, tá? Que é a nossa taxa aí básica, né, que baliza aí os produtos do o mercado de renda fixa brasileiro, tá? O amigo aqui, Rodrigo Foronda, colocou com relação à frase pague-se primeiro, que ele leu no livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? Aí a gente só adaptou aí para o boleto, né? A questão do o primeiro boleto que você vai pagar é o seu, que é a mesma coisa, né? Exatamente. Olha, a Sara está aqui falando que é 100% do CDI com liquidez diária, até 250 mil aí que tem a proteção do FGC, então tenha esse cuidado, né, na hora de alocar, porque dependendo de quem está te orientando ou do que você está fazendo, muitas vezes você pode alocar o valor maior em um CDB de um único banco, e aí, caso esse banco venha a ter problemas financeiros, você pode, por exemplo, não ser ressarcido em todo o valor. Então, tenha sempre a orientação aí de uma pessoa para te ajudar a isso. Ter orientação não quer dizer que você tenha que ficar dependente daquela pessoa, tá? Mas eventualmente precisa, porque às vezes as regras mudam e por aí vai, tá? Bom, aí tem a pergunta aqui da Lila Mariotto. O governo pode interferir nisso? Deixa eu ver exatamente o que, Lila. Você A poderia gente dizer? perdeu o contexto. Bom, que aí eu estou misturando aqui as perguntas. Então, assim, a nossa próxima pergunta seria o seguinte: depois eu vejo aqui a Lila, quando ela colocar, se ela clarifica. Se o perfil mudar, por exemplo, né? O perfil familiar mudou, nasceu mais um filho, ou um filho entrou na faculdade, aí a gente vai ter aquele custo com a educação, né? Precisa fazer esse ajuste na reserva, Suzana? Precisa, porque a reserva ela é baseada no custo de vida mensal. Então, quanto é que está o seu custo de vida mensal? A sua reserva ela tem que ser baseada no seu custo de vida. Não adianta, né? Você, tinha um custo de vida de 15 mil, hoje tem um custo de vida de 30 e mantém a reserva ali quando ela era de 15 mil. Eu me lembro muito bem de uma frase que você falava assim, que a reserva é igual um balde, né? É Você verdade. encheu, não precisa mais ficar botando dinheiro lá. Então, essa frase eu me lembro que você falava, não sei se você ainda fala, mas faz total Falo sentido. sim. Então, esse balde, né, ele tem que ser aquele valor baseado no seu custo de vida. Então, 12 vezes o meu custo de vida, então se o seu balde aumentou, você tem que colocar mais água lá, né? Então, Uhum. tem que ajustar a reserva sempre para, para o seu custo de vida atual. E se você usar total ou parcialmente a reserva? Quer dizer, aconteceu aquela situação, sei lá, você tomou calote de um emprego, não recebeu, algum familiar adoeceu, precisou de ajuda, ou você mesma, por uma questão aí individual, né? A gente sabe que isso acontece, aconteceu, acho que ainda acontece em vários lugares, você contar com aquele dinheiro no final do mês ou no início do mês e não receber. E aí, se você precisar usar, Eu falo para as minhas alunas assim, que quando você tem 6 meses de reserva, você pode dividir, né? Um pouco vai para sua reserva, um pouco você mantém investindo em outras coisas, né? Aposentadoria. Baixou de 6 meses, você tem que aumentar mais o foco na reserva. uhum, Então, abaixo de 6 meses, todo o dinheiro que você se paga, de preferência, 90% vai para a reserva. E eu deixo 10%, né, para você continuar mantendo o hábito de investir para o seu futuro, para o longo prazo, pensando na sua aposentadoria, porque tem gente que pensa assim, enquanto eu não tiver minha reserva, eu não vou investir nada para o futuro. Eu uhum. acho que é uma perda de tempo muito grande em que você não estuda, você não pratica, você não cria o hábito de escolher investimentos para o longo prazo. Então, 90% do que você está pagando primeiro, coloca na reserva, e 10% vai trabalhando, né, as suas escolhas. Eu acho que isso é importante. Então, consumir o dinheiro, volta a aportar na reserva até Uhum. ela se completar novamente. E mantém também, né? Mantém a questão do, do
você usar 10%, mesmo que tenha que usar a maior parte para reserva, você mantém a sua mente, né, ativa, né? Você se mantém estudando e não perde, digamos assim, aquela vontade, aquele ímpeto, né, de continuar multiplicando o seu patrimônio. Porque A, eu falo para as colegas que colocar o dinheiro na reserva não te exige cognição nenhuma, né? exatamente. Então você vai estagnar no conhecimento. Ah, enquanto Hum, eu monto minha reserva, eu faço o quê? Separo 10% para continuar aprendendo e evoluindo, ganhando segurança. ótimo, excelente. Olha aí, pessoal, dica muito bem colocada aqui pela doutora investidora. A Carla Renata está pedindo se dá para repetir quais são os melhores produtos de investimentos para reserva, já que ela acabou perdendo aqui. Você pode repetir, Suzana? Como a gente citou, os produtos para reserva de emergência precisam ter autossegurança para não correr o risco de você precisar do dinheiro, o dinheiro está em queda, algo assim. Então não pode ser bolsa de valores, por exemplo. Uhum, Tem que ter alta liquidez, o dinheiro tem que estar disponível para você. Porém, a gente não pode aceitar qualquer rentabilidade. Tem que ser a rentabilidade básica da economia, que é a taxa Selic, né? A referência uhum, é a taxa Selic, ou 100% do CDI. Então, esses locais, o local mais seguro do Brasil, Tesouro Selic. Depois vem CDB, tem que ser CDB de banco bom, banco confiável, então tem que analisar que banco é esse, mesmo tendo FGC, acho que é importante uhum, analisar que banco é esse. Um CDB que renda 100% do CDI no mínimo, com liquidez diária, porque tem CDB que rende 100% do CDI, mas não tem liquidez diária, ou seja, você não consegue resgatar. A liquidez dele é no vencimento. E o terceiro são fundos DI, ou trend simples, trend pós-fixada, que são fundos de investimentos que o seu dinheiro está lá investido, tem liquidez, está seguro e rende o básico da economia. Então, acho que esses três aí são os principais. excelente. Então, Carla, anotou aí, tá? Porque isso é importantíssimo. E a questão da oportunidade, Suzana? Você falou um pouco aí de reserva de emergência, reserva de oportunidade. Que oportunidades uma pessoa que tem uma reserva pode e deve, né, aproveitar? Quando você tem a reserva completa, principalmente a reserva completa, digamos que surge uma boa oportunidade, né, de não estou falando nem de na bolsa, porque podem Uhum, surgir boas oportunidades na bolsa. Mas surge uma oportunidade de você, nossa, um grupo da faculdade vai fazer uma grande viagem. E é uma viagem imperdível, é uma viagem que não estava agendada. É uma oportunidade de experiência, é uma uhum, oportunidade válida. Quando você tem reserva completa, isso você pode utilizar a sua reserva para uma oportunidade assim. Agora, quando você tem uma reserva muito enxuta, é complicado, porque não dá para você. Quando você tem uma reserva de 12 meses, que você utiliza um e fica com 11, ok, show não de bola. muda muita coisa na sua vida. E também, eu em 2019, final do ano de 2019, eu estava com meu esposo no evento, eu estava já com 33, 34 semanas de gravidez, tinha reserva e nós tivemos a oportunidade de entrar numa mentoria pagando 60 mil reais à vista ou 70 e não sei quanto a prazo. E a gente falou assim, vamos entrar à vista. Por quê? Porque a Uhum, gente tinha uma reserva para investir em algo, né? Investir numa grande oportunidade. E isso envolve também, às vezes, a compra de um imóvel ou qualquer coisa que seja realmente uma oportunidade que vale a pena você utilizar um pouco daquele dinheiro. Então, usando um mês, 2 meses, 3 meses de reserva para quem tem 12, você uhum, fica com 9 meses de reserva e gradativamente você repõe. Ok, agora quando você tem uma reserva de 6 meses, como é que você usa três? Não tem uhum. como. Não tem Aí como fica você muito ficar com 3 meses. apertado, É né? muito arriscado. Então, surgem oportunidades também da pessoa quitar um financiamento. Né, a gente vê várias oportunidades assim surgindo. Na Bolsa de Valores também, né? Às vezes surge um bom investimento, um CDB com uma taxa atrativa, ou na Bolsa de Valores mesmo, uma queda na Bolsa em que você pode aportar mais. Então, diversos tipos de oportunidade que a reserva de emergência vai te dar. Em momentos de crise, isso é muito importante, né? Eu costumo dizer que em momentos de crise,
o pobre entra em pânico, o rico aproveita. Ele vai aproveita para ir às compras, né, digamos assim. Porque ele arremata produtos ativos bons a um preço baixo. Mas por quê? Porque ele tem caixa, ele tem liquidez, ele tem reserva. O Hernani acabou de entrar aqui, o Hernani, meu personal, a gente estava treinando antes da live aqui, tá? Então tem que cuidar da saúde também, né? De Tem nada uma adianta ser a frase, pessoa mais rica do cemitério. tem uma frase que assim, né? Nenhum sucesso financeiro, né, justifica um fracasso na saúde. Então, Exatamente. Olha, acho que é frase bem muito legal. boa. Ah, excelente. Mas eu vou te dizer aqui, Suzana, que para mim talvez onde a reserva de emergência, essa questão financeira impactou mais, sim, de forma bem profunda, foi que ela me permitiu abrir mão daquilo que eu não gostava de fazer. Da plantão, por exemplo, passar 24 horas de plantão, fazer cirurgia de urgência e emergência, acordar no meio da noite, né, que eu sou neurocirurgião, passar o domingo fora de casa, dormir fora de casa, me alimentar mal em plantão, comer pizza, shining boxes. Não estou dizendo que é ruim, mas aquilo que você fazendo repetidamente, a sua saúde começa a ser comprometida. Então esse foi um ponto, quer dizer, eu pude mudar meu estilo de vida e isso foi uma coisa assim fenomenal para mim, até mais do que comprar ações barato, por exemplo, ou alguma coisa assim. O outro ponto foi realmente não mais precisar atender plano de saúde, porque isso para mim foi também uma libertação assim, não pelo plano em si, eu acho que o plano de saúde é importante, tem que existir, muitas pessoas se beneficiam, não estou questionando isso. Mas o que mais me incomodava era a interferência do, do plano na minha conduta. Então, eu queria fazer uma cirurgia de um jeito, o plano dizia que não podia, porque o material não era aquele, porque tinha aquela restrição. Então, isso para mim foi assim o que mais. E eu só pude dar essa virada, fazer essa mudança, porque eu não estava mais dependendo financeiramente daquilo. Então, eu pude Você dizer, olha, eu não lembra, quero. você lembra quando você conseguiu formar sua reserva? Em que ano foi isso? Porque eu sei que você, né, começou essa trajetória já tem bastante tempo. Eu comecei a trajetória em 2005, tá? Em 2005, assim, do zero, do menos, né? Do negativo. Eu consegui me estabilizar financeiramente depois de muitas coisas em 2017. Foi quando realmente foi a virada total, assim, de chave, em tudo, assim, né? Em vários pontos. Família, trabalho, profissão, empreendedorismo, tudo. Foi 2017, tá? Então, Como, como a gente patina, né, Francinaldo? Como a gente patina, patina. patina, patina, patina. É por isso que quando a gente diz assim, olha, agora eu tenho uma forma mais rápida de te ajudar, de fato, é porque a gente patina, 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 aí você escorrega, aí você procura ajuda de um lado, você procura aprender do outro. Aí quando você encontra, você diz, gente, se eu tivesse entendido isso antes, teria Teria sido mais encurtado esse rápido. tempo, né? Você Exato, encurtaria teria esse tempo. encurtado muito. Então, eu comecei a estudar em 2015 e 2016 e 2017. 2017 foi que a consciência chegou, assim, disse assim, Uhum. estou consciente agora. Aí 2017, 18, 19 foi a hora que eu olhei para o lado e disse, gente, eu achei que era só eu que era muito perdida financeiramente, entendeu? Eu não te conhecia ainda, né? Porque você conta a sua história. Então, eu achava que era eu que não entendia nada, eu que não sabia o que era uma inflação. Eu não entendi o que era inflação aos 30 anos, Francinaldo. Médica. Eu acho isso tão absurdo hoje, mas eu vejo que é a É realidade de muitas colegas. inconcebível, né? A gente pensar hoje em coisas básicas, né? É muito básico isso. Tem uma frase que eu vi também, que ela diz assim: eu conheci uma pessoa, um médico que era tão pobre, mas tão pobre que ele só sabia medicina. Entendeu? Exatamente. Quer dizer, não entendia
dependia mais de nada, porque a medicina, eu falo que ela é no meu caso, ela é uma esposa extremamente ciumenta. Ela se for uma mulher, vai dizer que é o marido, extremamente ciumento. Porque a medicina, ela tende a te Roubar. consumir sem tudo. Ela te rouba de tudo. Te rouba da família, te rouba da tua saúde, te rouba dos amigos. O médico é o que nunca está na festa, nunca está na foto de aniversário, principalmente se fizer residência, determinados grupos, né? É sempre o ausente. Então, Eu claro que isso brinco que é uma escolha, mas a gente tem que pensar muito bem, porque depois, quando a gente às vezes percebe isso, pode ser tarde demais. Às vezes a gente não consegue mais voltar. É, eu brinco que eu botei o pé na porta, porque a medicina queria invadir minha vida, né? Botei o pé na porta, porque senão ela tomava de conta, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça. O meu maior sonho, bem antes da medicina, era ser mãe. E a medicina vai te roubando, né? O sonho da Vai. maternidade, vai te roubando o sonho daquela maternidade, né? Mais tranquila, mais leve. E eu acho que esse assunto é muito importante. A minha primeira experiência da maternidade, de certa forma, foi mais frustrante, né? Por causa disso, né? Disso. Falta de É. conhecimento, de educação financeira, sem reserva. E, Francinaldo, quando eu contei essa história do Gil numa live, Uhum. que eu falei, eu tive descolamento ovular, passei 50 dias deitada. Uma colega médica falou assim: eu estou passando por essa situação, mas eu não consigo não dar plantão. Ou Nossa seja, um Senhora. descolamento ovular, se você faz um esforço, descola e você aborta. Simplesmente ela tinha que ir trabalhar. Com Não tinha risco de escolha. abortar, não tinha escolha, com risco de abortar ou não. E assim, eu fiquei extremamente angustiada, porque eu me lembro a sensação, a gente a gente tosse e você tem medo de abortar. Você Nossa. espirra, você tem medo de abortar. Então eu ia ao banheiro, né, e eu tinha medo Uhum. de abortar. Imagina ela na situação de não poder parar de trabalhar. Então eu fico pensando quantas colegas médicas passam por situações semelhantes, né? Certamente que muitas. Muitas mesmo. Hoje nós temos aí cerca de 550 mil médicos brasileiros, se a gente dividir metade, metade aí, médico e médica, mais ou menos, então tem pelo menos aí 275 mil pessoas médicas passando por uma situação, precisando desse despertar. Doutora, olha, são 21h02, a gente. Olha, o bate-papo foi tão legal aqui que parece que voou, tá? Verdade. E a gente falou bastante aqui, né, da importância da reserva, de como que você monta, que ativos você escolhe. E aí, para a gente já ir para os nossos minutinhos finais, eu queria que você falasse um pouquinho como as pessoas podem te contactar, como podem adquirir o seu livro, que certamente muitas pessoas vão querer aí, como se tornar uma médica investidora. Olha aí, Rita, a Rita está aqui, é uma colega lá, é aluna lá do Rio de Janeiro, também médica também, A Rita bastante também na é minha correria, aluna. Rita É minha Leite, tá aí, aluna olha. também. Então, Rita, como se tornar uma médica investidora. Então, eu queria que você desse um caminho das pedras para quem quiser participar do SavMed, fique à vontade, tá? E para a gente já ir finalizando. Então, gente, obrigada, Francinaldo, enorme prazer. São poucas lives que a gente não vê o tempo passar. Exato. Realmente foi uma live que não vimos o tempo passar. E então me sigam aqui, gente, ó, na parte de cima vocês conseguem apertar, onde tem o nome do Francinaldo, abaixo está o meu, então me sigam. Na minha descrição, no link da bio, lá tem, né, o convite para a aula, para o SavMed. Nós estamos com as inscrições abertas para o SavMed até sexta-feira, em que eu ensino toda essa metodologia sobre vida financeira. Então, não é somente sobre investimentos, é sobre vida financeira, sobre organização, sobre estabelecimento de metas, sobre como usar bem o cartão de crédito, milhas. Então, envolve tudo que a gente precisa saber de vida financeira. Nós estamos na turma 32, Francinaldo, Olha que né? legal. 32, então Excelente. é uma trajetória aí bem de muita dedicação e você tem uma contribuição enorme, né? Obrigado. Depois quero te convidar aí para dar uma Pronto. aula também para as minhas alunas.
Conte comigo, já convite aceito. É só dizer quando e onde que a gente vai estar lá. Com certeza. E eu acho que é isso. O livro também, se vocês quiserem adquirir nas minhas redes sociais. Qualquer comentário que vocês digitarem livro, vocês recebem o link no direct. Então, entra em qualquer post meu e escreve livro, que Uhum. vocês vão receber o link no direct. Tá bom? Obrigado a todos, pessoal. Obrigado a todos que participaram aqui. Certamente uma live extremamente enriquecedora, tá? Com uma pessoa que realmente vivenciou na pele, skin the game, né? Exato. Vivenciou na pele, sofreu na pele o antes e o depois de ter uma reserva de emergência. E hoje está aí, passando esse conhecimento para milhares de colegas em todo o Brasil e que certamente também vai transformar, melhorar muitas vidas aí e que esse conhecimento se propague cada vez mais, tá bom? Suzana, obrigado de coração pela sua presença, parabéns pelo trabalho, conta comigo o que você precisar aí e a gente vai junto aí levando esse conhecimento para os nossos colegas, para os nossos pares aí, para que todo mundo possa ser rico e com saúde e possa fazer a medicina que sempre sonhou, por gosto e não mais por necessidade, tá bom? Obrigado, pessoal, um abraço, uma Muito ótima noite a todos. obrigada. A live vai ficar gravada aqui no perfil. Quem quiser depois pode assistir, comentar e compartilhar, tá bom? Tchau, Abração. tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.